Olá, bem-vindo a mais um episódio do nosso Atmancast. E hoje eu tenho a honra de estar com ela aqui, a nossa Nutri, que faz parte do corpo clínico lá da Clínica Atma, doutora Ana Clara. Ela é a nossa nutricionista, ela é pós-graduada em fitoterapia e hoje está aqui com a gente. Né, Ana? Bem-vinda, prazer estar com você hoje aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa sua trajetória. E eu já queria começar perguntando, você tão novinha, formou tem pouco tempo, porém já tem uma bagagem aí com você já grande e já tá bombando nas redes sociais. Me conta isso daí, como que já explodiu assim no Instagram e como que começou esse mundo digital? Essa minha vida na. Primeiro, eu queria gratidão para você por Ah, ter me chamado. Muito bom estar aqui com você, com essa médica maravilhosa que eu admiro tanto. que fofa. E tudo isso na minha vida começou antes da nutrição, né? A nutrição começou depois. Foi o que ainda me levou também a fazer a faculdade. Desde a minha adolescência, eu já me interessava por alimentação, pesquisava muito sobre alimentação e comecei a compartilhar nas minhas redes sociais sobre isso, né? Achei uma forma de compartilhar com algumas pessoas que me seguiram e isso foi gerando conexão. As pessoas foram gostando, foram se identificando comigo Uhum. e foram me seguindo cada vez mais, né? Então, fui chamando as pessoas mesmo sem querer. E isso começou lá em 2018. Uhum. Quando eu comecei a academia, comecei a postar a minha vida, a minha rotina, o que eu tava fazendo, O seu dia a dia o meu mesmo. dia a dia mesmo, dicas simples, Uhum. receitas, e foi chamando atenção, né? E isso as pessoas foram me seguindo, foram gostando de mim, e isso eu levo até hoje, né? Agora com mais bagagem técnica, que é a Aham. faculdade. Ah, isso é muito legal, né? E me conta o que que te diferencia, assim. A gente vê que existem vários, um leque muito aberto no mundo da nutrição, né? Tem várias vertentes aí. E o que que você acha que te diferencia hoje no mercado? O que que você traz de novidade? Para que lado que você gosta mais de atuar? Como que é isso? Então, existem profissionais e profissionais, né, na nutrição, e a minha área mesmo, que eu gosto de ser diferente com o meu paciente, é porque eu enxergo o paciente como uma pessoa, não como Uhum. números, não como um número na balança que eu preciso Uhum. diminuir. Ele é uma pessoa, ele tem uma rotina, ele tem seus imprevistos, e tudo isso eu gosto de acompanhar de perto, de estar com o meu paciente e vibrar a cada Uhum. conquista. Porque parece que é comigo, e é. Aham. Porque eu É. tô acompanhando aquele processo e eu O fico resultado é muito seu feliz. também, né? De Sim, estar é, ali é acompanhando. um acompanhamento, eu e o paciente. Se o Uhum. paciente conquistar alguma coisa, é uma conquista minha também. Então, eu Uhum. fico muito feliz. Além também dos métodos, do conhecimento que eu Uhum. sempre estou investindo. A gente nunca para de estudar para poder É. oferecer o melhor, né? Você bem Principalmente para a sabe, área da saúde, né, a gente está principalmente a área sempre da correndo saúde. atrás de Com alguma coisa certeza. nova, uma Que novidade. sempre está atualizando, né? Na área Uhum. da saúde, a gente sempre tem uma novidade, sempre tem algo para melhorar, né? E eu sempre procuro melhorar em conhecimento, em aparelhos também, para poder Uhum. oferecer o É, em falar em melhor. aparelho, a gente até postou agora essa semana, né, você usando em mim. Isso. É foi um momento de, de entrega ali, daí eu falei, deixa ela Sim. fazer em mim pra eu ver. Que é ultrassom, né, o Bodymetrics. Isso. Conta um pouquinho desse aparelho, como que ele funciona? Antes de trazer esse aparelho para minha vivência na clínica, eu pesquisei muito sobre ele, muito, para eu conseguir entender, estudo científico, para eu conseguir realmente ter a certeza que ele seria o aparelho Até ideal. porque é um investimento É um também, né? investimento alto, Uhum. né? E é estudo, porque depois não é só o aparelho, a gente faz todo um estudo, um treinamento para Para aprender a utilizar o utilizar, aparelho. com certeza. Então, dentre as formas de. Eu sei todas as formas de avaliação corporal, Que mas são dentre aquelas elas, tradicionais que a as gente conhece, né? De tradicionais. prega, O de adipômetro e a de bioimpedância. bicodão. Ah, tá. A bioimpedância, ela pode ter algumas interferências, né, de preparo prévio. Uma coisa que interfere que eu não sabia é silicone, né? Tudo interfere, muita coisa. É, Até se você bebeu água antes de realizar o exame, interfere, interfere. é. Então Então, acaba que assim, fica um pouco
né, não tão Não fidedigno tão assim. fidedigno, porque você pode pedir para o paciente realizar todo aquele processo, né, antes, mas Aham. pode ser que ele possa ter esquecido alguma coisa, ou algo tenha ficado incompleto, ou ter uma prótese, Uhum. algo que já não vai funcionar como deveria. Aham. E a imagem não. Uhum. A imagem é aquilo, você tá vendo o que acontece. E o que eu acho mais legal do ultrassom, porque eu analiso, né? Eu faço todas as demarcações e eu envio para o paciente e ele mesmo consegue Consegue ver. visualizar. Ele consegue ver a melhora da composição corporal, então é algo muito visual. E a Uhum. imagem ele não vai mentir, ele vai conseguir enxergar qual que é a melhora no processo. E a gente enxergando é muito mais fácil da gente É. continuar, né? Para quem não conhece, esse ultrassom ele vai medir a camada de gordura mesmo. Então ela consegue através dos 7 pontos, né, que você estava me Isso. explicando, Uhum. que são as pregas normais que normalmente os nutricionistas atuam com aquele adipômetro, mas ela atua com esse ultrassom. E aí ele consegue medir exatamente a espessura de gordura que tem ali. E você estava me explicando que até a textura muscular, né? Você consegue Sim. ver ganho de fibra muscular ali através dessa imagem. A gente consegue ver até a qualidade muscular, se o músculo está certinho, se tem alguma gordura ali no meio do músculo intramuscular, a gente consegue ver tudo isso e consegue analisar a melhora, né, daquela composição muscular. Se aumentou também a composição muscular, porque às vezes a gente não consegue identificar isso no adipômetro, Uhum. mas a gente consegue identificar isso na imagem e o E paciente consegue ver também. visualizar. E não tem como o paciente ficar mentindo, Não né? tem como. Ah, A imagem não vai é. mentir por ele. Malhou nada, que eu tô vendo. Eu tô É. vendo aqui. E me conta, a gente sabe que no meio, né, do Instagram, no meio da mídia, hoje em dia tem muitas modinhas, né, pra tudo. Eu vejo na minha área também que tudo é modinha. Sim. O que que você vê, assim, que de mais errado, assim, que você fala, nossa, isso tá tão em alta, todo mundo fazendo, mas não tem nada a ver. Restringir grupos alimentares. Não faz o menor sentido, tanto para, mesmo que seja para emagrecimento, mas isso vai prejudicar tantas coisas na vida da pessoa, até questão de nutriente, pele, cabelo, funcionamento do corpo no geral. Então, isso vai acabar mais prejudicando do que ajudando essa pessoa. Então, eu vejo muito gente que tira todo o carboidrato, ou, ai, eu quero fazer dieta, então eu vou tirar o doce. Mas eu não consigo, eu sempre falho e como doce, porque não é isso que é pra você fazer. Se a Uhum. gente conseguir estudar uma melhor forma de colocar aquele seu docinho no seu dia a dia, de Um colocar equilíbrio mesmo, né? equilíbrio, você vai conseguir se adaptar muito melhor e seguir essa dieta, porque um plano alimentar você precisa levar para o seu resto da sua vida, você precisa se alimentar bem. Aham. Não é eu vou fazer uma dieta por um mês e depois chuto o Deixar pra lá, balde. né? Não é É. assim que Porque funciona. acontece os rebotes, né, que a gente vê por aí. A Com pessoa emagrece, certeza. fica bonitinha, porque tá naquela restrição, mas é igual eu falo também, né? Igual no mundo dos cabelos, da pele. Não adianta a gente querer ser muito radical, porque nunca vai dar certo por muito tempo. Então, a Uhum, gente precisa ter esse equilíbrio mesmo, e eu vejo que na alimentação é do mesmo jeito, né? com Quando a gente certeza. quer restringir demais, a gente já não tá acostumado. A Parece que o gente nosso acaba organismo prejudicando mais do não que tá acostumado, ajudando. né? E aí volta a comer de novo e acaba engordando de novo, e acontece tudo Uhum. isso. E falando um pouquinho assim em relação à dieta, e agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Do cabelo, da pele. O que que você tem de dica, assim, que você acha que é um alimento que ajuda muito na saúde capilar, na saúde da pele? Uhum. Quais os alimentos que você tem de dica para dar pra gente colocar no na nossa rotina? Principalmente quando se trata de cabelo, a gente tem que prestar muita atenção nas proteínas, né? Pra Uhum, gente formar o cabelo e ajudar tudo isso, a gente precisa pensar muito nas proteínas magras, ovo, peixe, carnes. uhum, Então, isso é essencial, porque sem isso a gente não consegue levar nutrientes para o cabelo, a queratina também, a biotina. uhum. Tudo isso é essencial para a formação do seu cabelo. E olha, aqueles pacientes que são veganos. E aí? Não é desculpa para não comer proteína. A gente Como é que a gente consegue. faz? Me conta, porque eu tenho vários pacientes veganos que a gente Sim. sabe que a proteína animal ela é super benéfica para esses, Uhum. né, pra gente tirar proveito aí do cabelo, da pele, da unha, etc. Mas a gente tem que se adaptar aos nossos pacientes. Eu sempre Sim. falo que a gente que tem que adaptar o paciente, não o paciente a gente. Sim, E aí, exatamente. pra onde que a gente pode correr quando a gente tem os pacientes assim? Gente, o arroz com feijão é uma ótima proteína. Então, eles juntos, eles se complementam, você consegue ter aí um bom funcionamento. O
grão de bico, lentilha, tudo isso vai te ajudar também. A gente consegue adequar. E se não for a forma, se a pessoa não quiser comer desse jeito, a gente consegue também ir para suplementação, né? A gente sempre tenta ir pra Pro comida, natural, né? né? Mais pro natural, que é o que eu mais gosto de fazer. Mas, olha, eu não tô conseguindo comer, não tô conseguindo bater a minha quantidade proteica, então a gente faz uma suplementação com uma proteína vegetal, que também tem, né? A gente pode procurar uma melhor forma, mas isso não é desculpa para não consumir proteína. Para não consumir, né? E em relação a essa galera aí fitness agora, né? Que a gente vê que muita gente... Aqui em Friburgo eu vejo muito isso, né? As pessoas são muito empenhadas em academia, em malhar e etc. E como que a gente pode unir da melhor forma a suplementação orgânica, né? A comida mesmo, como você falou, de uma maneira natural para gerar ganho de massa magra, gerar maior desempenho na atividade física. O que você tem de dica, assim, pra gente em relação a malhar, quem gosta de malhar? Quem gosta de malhar tem que comer. Tem que comer. Primeiramente, não Primeiro adianta não comer. Ah, eu vou ficar sem comer para perder mais peso. Você não vai ter energia. O carboidrato é a nossa fonte principal de energia que o nosso corpo prefere, né, para utilizar. Então, a gente precisa adequar as quantidades de carboidrato, de proteína, até porque quando a gente está numa atividade física, a gente está quebrando aquelas fibras do músculo, né? E o nosso corpo, ele tá sempre em destrói e constrói, destrói e constrói. E para ele construir de novo, ele precisa da proteína, ele precisa de fonte. Ele precisa do carboidrato para te dar energia, ele precisa também dos lipídios. Então não adianta cortar nada disso. É ajustar mesmo É e equilíbrio comer. em É tudo, equilíbrio. né? Até nisso. Sim. E eu vejo, na minha experiência com os cabelos, essa galera fitness está se enchendo de hormônios. E aí a gente responde, né, muito com as quedas capilares, com as acnes e etc. E claro que chega para você também, pacientes que já vêm fazendo uso, né, de hormônios e tudo. E a gente às vezes precisa equilibrar tudo isso, porque a maioria das vezes esse paciente não vai parar de usar o hormônio de uma hora para outra, né? Ele vira um certo vício, assim, que a gente percebe. E aí, como equilibrar uma dieta com essa questão que a gente já sabe que tem uma desregulação hormonal, né? Se você está introduzindo um hormônio ali artificial, a gente já sabe que está desregulando aquele organismo. E a gente precisa, através da alimentação, tentar estabilizar, anti-inflamar. E o que você fala sobre isso, assim, de alimentação anti-inflamatória para aqueles organismos que estão usando, né, suplementos errados, hormônios de uma maneira também incorreta? O que tem nos alimentos ali que pode ajudar? Tanto para hormônios para essa galera fitness, também para as mulheres, às vezes, que precisam de reposição, que é comum. A gente precisa adequar uma dieta anti-inflamatória, né? A gente sabe hoje em dia que vários alimentos pioram a inflamação do nosso corpo, como alimentos industrializados, muito açucarados, alimentos às vezes como café também podem auxiliar o excesso. Claro que se a gente consegue adequar uma quantidade, às vezes, para a pessoa consumir algo que ela gosta, né? Mas o ideal mesmo é dar uma controlada nesses alimentos aí que estão inflamando ainda mais o corpo dela. A própria lactose, glúten, que são super inflamatórios, né? E é uma coisa que cai muito pra mim, que as pessoas já chegam assim, eu sou intolerante. E aí, às vezes eu falo, mas você fez um teste de intolerância? Pra saber? Porque às vezes a pessoa acha que é alérgica, que é intolerante, mas às vezes é também a quantidade que aquela pessoa faz uso, né? Exatamente. Porque a gente sabe que nós, adultos, a gente não tolera realmente um excesso de lactose, um excesso de glúten, porque a gente tem um metabolismo diferenciado, mesmo quando a gente é criança. E aí, o que eu explico pra eles, eu falo, às vezes não é uma alergia, não é uma intolerância, é simplesmente uma sensibilidade exacerbada àquele produto que é inflamatório. A gente sabe, açúcar é super inflamatório. Eu, com açúcar, assim, comer açúcar, minha barriga já estufa, já fica doendo a barriga, assim. Então, eu vejo, e é muito legal a gente se conhecer também, né? Porque cada pessoa é de um jeito. Entender também, geralmente quando a pessoa me conta que ele tem alguma sensibilidade, eu pergunto em qual horário geralmente você sente essa sensibilidade, né? Em qual refeição? Pra gente conseguir fazer um mapeamento e entender da onde tá saindo essa inflamação e da onde ele tá sentindo esse estufamento, essa condição de sentir um pouco de cólica,
pra gente entender da onde tá vindo isso, pra gente conseguir realizar o tratamento de forma mais fiel possível, né? E poder adequar a vida do paciente também, Sim, né? e isso é muito importante. Até para ele levar, para não ficar Sim. aquela coisa igual a gente estava falando no início, né? Que é só ali, aquele momento, e depois deixa para lá e volta tudo a É rotina algo de que novo. não funciona. Não adianta a gente passar uma dieta que não vai funcionar para o meu paciente. Como se eu passasse uma vitamina para ele bater na hora, 3 horas da tarde, se ele tem 10 minutos para comer. Uhum. Já não Já não funciona. funciona. A gente tem que realmente, né, Ele tentar não vai adaptar. fazer aquela refeição e já não vai. O plano E aí alimentar vai já foi falar para que não água abaixo. funcionou, vai falar que Exatamente. a Nutri não deu conta. Não, exatamente. Exatamente. E sabe que uma coisa que eu vejo também, o tanto que é importante a função intestinal, né? A gente sabe, tem até um livro que fala, né? O nosso intestino, nosso segundo cérebro. Sim. Porque a liberação hormonal que a gente tem ali né, nas velocidades intestinais é tanto quanto ou até maior do que a do cérebro. Então, a gente sabe o tanto que influencia um bom funcionamento intestinal. Muito. E isso, mais uma vez, né? Eu sempre carrego puxo meu peixe, porque é o que eu vivo o dia a dia. Eu vejo tanto que quando a gente estabiliza o intestino, melhora a acne, melhora a queda capilar, melhora a Melhora textura do cabelo, melhora o humor, né? Tanto que tem aquela frase, né? Ah, a pessoa tá enfesada. Sim. É porque realmente aquilo libera um monte de toxina, um monte de radical livre Com quando a gente não tá com funcionamento adequado. E aí a introdução, né, das fibras, e aí você pode falar melhor que eu. O que a gente pode fazer para melhorar esse funcionamento, porque a gente sabe que mulher já tem intestino meio ruim, né? Uhum. Já é mais propício, né, A ser mais acontecer. preso. Eu sempre pergunto em todo paciente, e uma coisa que eu sempre bato na tecla com meus pacientes é, eu sempre tô em contato, né, com eles. Como que tá o funcionamento do intestino? Melhorou? Como que tá funcionando? E vários, assim, me relatam que há melhora, sim. Porque o que acontece geralmente com algumas pessoas é não comer fibra, não se hidratar. E a Água é muito hidratação importante, é gente. muito importante para a formação do bolo fecal. As Uhum. fibras também. Elas juntam aquelas fezes, né? Elas formam o bolo fecal. Sem fibra, sem água, não tem como formar um bolo fecal. Você vai ter umas fezes ressecadas ou às vezes em pedaços. Você não vai conseguir ir ao banheiro com tanta frequência ou ficar realmente satisfeita com quando você for, né? Uhum. Então, é essencial a gente modular toda essa refeição. Tem várias dicas, né, de ameixa, chia, mamão. Esses alimentos eu gosto muito de trabalhar nos meus pacientes que têm o intestino mais preso, aveia, porque eles geralmente são tiro e queda. Costumam funcionar. Mas se não funcionar, a gente cria outra rota e tenta entender. Sempre tem que ter outra rota, né? Com certeza, sempre E isso tem. é importante também, porque às vezes a gente vê muito no Instagram, no TikTok, as dicas das blogueiras, assim, né? Dica para pele, alimento para isso, alimento para aquilo, alimento para perder peso, alimento para aquilo. E aí, muitas vezes, a pessoa vem falando assim, eu fiz o que aquela blogueira falou e não adiantou nada. E aí? Muitas vezes, o suplemento que aquela blogueira usa, a cinta que a blogueira usa foi uma lipo. Ou foi algo assim. Foi um pouco além daquilo. Foi um pouco além. Então, não tem como a gente se comparar, porque não tem como a gente ver o que realmente está acontecendo, né? E a alimentação é uma coisa muito individual. Você não tem a mesma vida daquela blogueira, você não tem a rotina que ela tem, você não tem Metabolismo. o metabolismo que ela tem, a altura, o peso, nada seu é igual a ela. Ou pode ser alguma coisa similar. Mas uma dieta, ela só vai funcionar se ela for feita para você. Específica, né? Específica. Para o seu trabalho, para sua rotina, para o seu funcionamento intestinal, a gente sempre pede também exames, então eu analiso esses exames também para ver o que com a alimentação eu posso ajudar nesses exames. E o seu exame bioquímico não é o da blogueira também. Exatamente. Então, tudo é diferente. É diferente, né? Por isso que não funciona. Não tem nem como. Eu vejo muito nos meus pacientes, eu sempre também peço dosagens laboratoriais e tudo, e vejo que tem muita carência nutricional. Então, muitas vezes o paciente vem falando, eu tô muito desanimado, tô isso, eu tô aquilo, e a gente vê, né, uma deficiência de B12, uma deficiência de vitamina D, e etc. E muita gente tem uma certa frieza, assim, não gosta muito de tomar muito remédio. Acha que ficar suplementando o remédio, a pessoa parece estar doente. Sim. E aí, é um dos motivos que eu sempre tento encaminhar para a Nutri, né? Para você, para a gente caminhar juntas, porque a alimentação consegue suprir muito dessas vitaminas, Com né? certeza. Então, assim, selênio com castanha do Pará, a gente sempre tenta fazer essas casadinhas. E eu acho isso muito importante também, a gente tentar levar de uma maneira muito natural, né? Muito comida,
e tentar encaixar na vida daquela pessoa. Porque hoje em dia a gente sabe que as pessoas é tudo muito corrido. Eu hoje já cheguei aqui apavorada corrida. A Aham. nossa vida é assim, né? E às vezes a Sim. gente, eu falo por mim, esquece de comer, esquece de beber água, fica até o dia inteiro sem fazer xixi. Então a gente precisa mesmo tentar adaptar isso no na nossa Uhum. rotina, né? Alimentar mesmo, porque a gente vai tirar proveito até de outras coisas, né, no nosso dia a dia. Me conta um caso, que se você tem algum caso, assim, que marcou sua vida, assim. Fala, nossa, esse mudou, eu consegui transformar essa vida e essa vida transformou a minha. Aham. Eu tô até ele tá comigo, mas é um caso, assim, que eu gosto muito de acompanhar, porque é uma paciente que ela estava em obesidade, ela ainda tá em tratamento, hoje ela tá em sobrepeso, mas a gente consegue ver uma melhora, tanto funcionamento intestinal, melhora no desempenho dela nas atividades de trabalho mesmo, no dia a dia, cansaço, função cognitiva. Tudo isso a gente vai acompanhando, né? Porque é como eu disse, não é só peso, não é só Uhum. balança, é também a gente consegue diminuir. Mas a gente tem que pensar em N fatores. E uma coisa que me deixou muito feliz, que esses tempos a gente fica sempre conversando e ela me mandou: Nutri, eu consegui entrar no macacão que eu queria. E isso é Isso é uma gostoso, conquista pra né? ela. Ela ficou muito feliz, muito alegre. E eu também, do outro Aham. lado, falei: nossa, que legal que você conseguiu. É uma conquista, né? Uhum. Então, hoje ela tá em sobrepeso, mas ela tá evoluindo cada dia E a mais. pessoa se empolga, né? Se Isso é empolga, um estímulo ela a vê mais. É acontecendo, então isso é um jeito dela um continuar, estímulo para né? É um continuar. estímulo. Eu acho isso muito legal também. Eu vejo isso muito no meu dia a dia, assim. Eu também sou muito parecida com você, assim. Eu acompanho mesmo a pessoa na sua individualidade. Uhum. Então, assim, essa semana teve uma paciente que está em tratamento de queda de cabelo, uma alopecia androgenética de padrão feminino grave. Também ela é dona de negócio, então também tem essa vida estressada, também não come direito. Então a gente tem que tentar adaptar aquilo tudo. E Uhum. ela veio usando Mega. Aí ela falou assim: ah, eu vou chegar lá, ela vai brigar comigo. Aí eu falo: eu não vou brigar. Eu entendo também que tem esse Sim. lado, que a pessoa gosta de se sentir bem, né? A autoestima e Uhum. tudo. A minha função é explicar o pós e o contra daquilo. Orientar. Orientar. Mas eu nunca vou brigar e falar, tira isso agora. Uhum. Então, né? E eu acho que é isso também, assim, acho que na alimentação, no nosso dia a dia, eu já passei por várias nutris ao longo da minha vida, assim. Uhum. E já teve de todos os tipos. As muito restritivas, as que são muito bravas, as que eu que tinha que adaptar aquilo que ela estava falando, e aquilo que ela estava falando era uma regra, e eu acho que nunca funcionou dessa Uhum. maneira. Porque é igual você falou, cada um tem um estilo de vida, cada um tem um Sim. sonho. Às vezes o sonho é entrar no macacão, o sonho é casar com o vestido X de noiva. Então, isso também é muito adaptativo e você Sim. tem que comprar essa briga, né? Com certeza. Às E vezes o caminhar sonho é eu junto. quero brincar com meu filho à tarde e eu não tô conseguindo, eu não tenho força, eu não Não tenho tenho ânimo. disposição. É. Essa paciente que eu relatei é uma paciente que ela ficava longos períodos em jejum e chegava à noite, obviamente, ela não aguentava e acabava comendo qualquer alimento que ela via pela frente, Porque tá uma morrendo de pizza fome, né? inteira, algo assim, Uhum. né? Então, ela poderia não ter sofrido isso o dia todo. Ela não precisava ter sofrido isso o dia todo, ela podia ter se alimentado. E à noite comido algo assim que ia deixar ela mais satisfeita, até um hambúrguer caseiro, um Uhum. sanduíche. Tem como ser gostoso Tem também, né? como ser Dieta não é gostoso. sinal de coisa ruim. Não, e isso é uma ideia muito enraizada hoje, que eu vejo que as pessoas acham que dieta não pode ser palatável. Uhum. E isso tá errado, gente. Isso é uma coisa que a Comer é um gente sempre prazer, acreditou. né? A gente não pode Comer é tirar esse prazer. prazer também das pessoas. Comer também é comensalidade, é estar com as pessoas. Então, tudo É. isso tem que ser adequado também, Uhum. sabe? Existe aquela dieta milagrosa? Não existe dieta Não, milagrosa, né? mas existe uma dieta perfeita pra você, que é aquela dieta individualizada, pensada pra você, pensada pro seu Que pra objetivo. você vai fazer aquele Pra você vai milagrezinho, fazer né? sentido, Diário. pra mim Aham. não vai fazer. Depende, se eu Uhum. fizer uma dieta pra você, eu não posso usar, porque não faz sentido. A minha rotina não é sua, a minha profissão não é sua, a minha Uhum. altura, meu metabolismo, não tem nada a ver com o seu. É. Então, se ela for Não tem pensada, nada que é individualizada, congelado, não tem né? Tem nada, que não existe dieta realmente engessada. personalizar, né? Exatamente. E aquela história que eles falam do jejum intermitente? O que você tem a dizer? É polêmico, é É polêmico. polêmico. Agora eu vou pegar pesado. Tem N fatores. O jejum intermitente, ele não é pra todo mundo.
O jejum intermitente, ele funciona Que também pelo foi uma déficit moda. calórico. É uma moda. Ele funciona na base do déficit calórico. Mas déficit calórico você consegue fazer no seu dia, então ele não é obrigatório. Uhum. Tem gente que fala, eu preciso do jejum intermitente porque eu gosto, eu me acostumei. Ok, a gente trabalha com isso, que é o que a gente tem. Não é o meu viés principal, não é o que eu gosto de trabalhar. Mas se é isso que a gente tem, a gente vai trabalhar dessa forma. Só que o jejum intermitente, ele pode gerar fatores gastrointestinais. Ele pode, se você já tem, pode piorar ou pode vir a que ter interessante. Então, ele ainda pode uma gastrite, influenciar uma em outras úlcera. coisas. Sim. Não é só ficar ali sem comer, tá tudo bem. Não é. O nosso organismo vai responder essa O falta nosso de alimento organismo vai por responder muito tempo. muito tempo. Isso é interessante. Ele vai estar em déficit de nutriente durante um período muito longo, muitas vezes. Tem gente que faz jejuns de 18, 20 horas. Então, ele tá ali no modo fome, no modo restrição. Ele tá vivendo com o que ele não tem. Aham. Então, ele tenta tirar o máximo possível de você que ele consegue pro vital. Então, cabelo, unha, pele é o último que ele vai olhar. Músculo, então, ele vai deixar pra lá. Ele vai fazer assim, eu vou fazer essa pessoa sobreviver hoje. Ela vai exatamente. Respirar, ela vai Respirar, ela vai. É isso que você falou, né? Não é pra todo mundo. Eu acho Sim. que tem casos e casos. A gente tem Sim. que estudar, né? Fazer a anamnese mesmo daquela pessoa. Procurar saber como que é aquele organismo pra ver se Exatamente. encaixa ali ou não, né? Sim. Porque realmente a gente vê esses modismos, assim. Você deve É uma dieta que não é ver aplicada milhões. pra todos. É. Como se fosse uma dieta que não é individualizada. Se eu falar pra todo mundo seguir um jejum intermitente, nem todo mundo vai Vai conseguir se seguir. adaptar, né? Exatamente. É porque ainda tem isso também, né? Rotina. Eu, às vezes, fico no jejum intermitente sem querer. Assim, quando eu vejo, eu falo, nossa, não sei. Meu Deus, tô de jejum. Eu tô no jejum intermitente. Mas não é uma coisa que eu escolho, né? É rotina muito louca. Acontece. E o que mais eu vejo, isso falando por mim, né? Quando eu fico muito tempo sem comer, é o que você falou. Aí dá aquela fome, aí quando você quer comer, você come a primeira coisa que tá na sua frente. E aí vira tudo. Exatamente. E barriga. o que acontece, às vezes, quando a gente tá em jejum, que a gente perde a percepção de saciedade. Quando você tá Exatamente. muito tempo sem comer, você come muito mais do que você comeria, porque você come tão rápido e tão Você nem desesperado presta atenção, né? que no você não tá presta comendo. atenção. E o nosso cérebro, ele não gera a informação tô saciado na hora, ele demora um tempo. Demora. Então, Por isso que é você tão come importante muito comer mais. devagar. Exatamente. Concentrado, sem olhar televisão, celular, que a gente Que hoje em dia é um acontece mal, né? muito, almoço no celular, você acaba perdendo a percepção de que você já tá saciado e não precisa mais comer. E tomar líquido, assim, junto com a comida, tem problema? Sim e não. O líquido, eu não oriento tomar muito líquido, né? Mas se você chegar a tomar até 200 ml, já há estudos que não interferem tanto na alimentação. Até porque você vai comer aquela comida seca, sem tomar nada. Eu não consigo, assim. Eu juro Eu pra também você. Eu não. não consigo almoçar sem Sem ter tomar um copo alguma de alguma coisa. coisa do meu O lado. que a gente orienta é geralmente não tomar muito líquido. Eu vou tomar 500 ml de suco, 500 ml de água. É aquilo pra ajudar a descer só, Isso, né? é você tomar um copo ali pra ajudar. Isso já há estudos que não interfere. Realmente, você legal pode tomar. saber isso. É até bom pra você não engasgar, você tomar com o porque negócio às ali vezes do lado. tá entalado Exatamente. aqui a Então, comida. essa quantidade controlada não tem problema. E água com gás? Faz mal? Então, a água com gás depende da água com gás. A gente tem umas águas com gás saborizadas, com alguns aditivos a mais. Ela é uma opção, ela é um viés, porque para não sempre, tá? Mas ela é um viés para quem, eu não gosto, não consigo sempre estar tomando água normal. Então, a água com gás é uma opção, sim. Não acho tão ruim, mas a gente tem que ter alguns cuidados, né? Porque você está colocando muito gás para dentro do seu corpo. Então, ela não pode ser tomada em excesso também. Não pode substituir a água Não normal, pode substituir né? a água Que é isso normal. que eu vejo muito que as pessoas costumam Isso. fazer. Substituem a água normal por suco, água com gás, refrigerante, né? Isso. Fala, eu bebi 2 litros de líquido hoje. E não Mas não é. É água. Tem que ser água. Normal. Eu falo muito isso também, até porque a água ela atua muito como anti-inflamatório, né? Sim. No nosso organismo. Então, as pessoas, não, eu tomo sim, tomo 2 litros. Eu falo, tá. De quê? Tá, Aí você vai quê? Coca-Cola. Primeira coisa, de quê? E segunda coisa, 2 litros, e aí?
Porque às vezes o 2 litros é o basal para aquela pessoa. Se aquela A pessoa gente tá começa a inflamada, conversar a a partir partir daí. daí. E às vezes aquela pessoa tá inflamada, aquela pessoa tá com alguma questão ali de saúde que a gente precisa atuar com a mais. Uhum. E as pessoas, não, 2 litros para mim tá E ótimo. dieta desinflamatória é a água. É água pura, né? É a água. Não adianta falar, ai, mas eu não consigo tomar água. Então a gente vai tentar, vai baixar um aplicativo, vai te avisar. Alertar, Alguma coisa a gente vai fazer. É o que eu falo. A água, ela. É só você pensar assim. Se você pensar numa molécula de colágeno, você pensar numa molécula, né? Vamos lá, você fazer uma composição aí química do seu organismo. Vou te falar que em 99% vai ter um H1O Uhum. ali, né? Que é o hidrogênio e o Exatamente. oxigênio que vai estar atuando. Ela tá Então, em todo o funcionamento do a gente nosso corpo, precisa pôr isso pra basicamente. dentro, né? Então, e de uma maneira limpa. Eu falo que é uma maneira limpa quando não é saborizada, quando não é suco, quando não é Sim. refrigerante. E aí a gente atua também, né, na Sim. constituição aí da molécula de colágeno, anti-inflamando, melhorando a textura das fezes, melhorando a pele, o cabelo. Então eu acho que isso também é uma coisa que Uma boa. faz parte até de prescrição médica, assim, com né? certeza. Mas uma boa opção também para pessoa conseguir tomar água, e às vezes funciona, é colocar água e 2 rodelinhas de limão dentro. Que você não Uhum. tá adicionando nada, você só colocou a fruta ali dentro para dar um gostinho. Então a pessoa acaba tomando a água pura, Uhum. só que com um saborzinho leve de limão ali no fundo. Que Tem também gente que se adapta muito. dá uma Dá uma disfarçada, dá uma né? A disfarçada. Às pessoa vezes não- dá um gostinho diferente, a pessoa acaba conseguindo Tomando. tomar. Porque tem gente que não gosta de tomar água. Já peguei muito paciente assim, fala que sente enjoo, fala que não Exatamente. gosta, que não Eu sinto, quando consegue. eu tomo água, minha barriga fica muito cheia. Mas quando eu tomo Coca-Cola... Ai, tá ótimo. Aí o gás Ficou- ali esquece. Não fez efeito nenhum. Exatamente. Ana, pra gente partir agora pro nosso finalzinho, assim, me fala um conselho que você tem aí para as pessoas que estão querendo cuidar mais da alimentação, não só emagrecer, mas melhorar a alimentação de uma forma em geral. Eu acho que é não esperar o perfeito. É começar hoje. Começar na sexta, começar no final do mês. Não esperar as condições perfeitas para iniciar. Até porque elas nunca vão existir, Nunca na vão verdade, existir. né? E se olhar com cuidado, ficar feliz a cada conquista. Porque cada conquista é maravilhosa. Ai, mas eu só perdi 1 quilo, mas você perdeu 1 Mas é o quilo. primeiro, às É o vezes. Tem que primeiro. perder o primeiro para continuar, eu perdi né? 2 centímetros de medida, mas você perdeu. Então, assim, cada hora vai melhorar. Então, vibre com as suas conquistas. Então, acho que isso é o mais importante. E tentar se cobrar menos também, Exatamente. né? De olhar mais gentilmente, né? Olhar mais gentil pro seu processo, porque é um processo. Então, você tem que ser mais gentil com você e com todos esses resultados que você com certeza vai ter se seguir um plano alimentar. E essa com um mensagem eu acho que profissional. para mim é, assim, ser gentil com você mesmo. Eu acho que isso é o que tá faltando muito. Sim. Principalmente com essa era, assim, de comparação, com comparação com o Sim. perfeito. O que tá no Instagram não é perfeito. O que a gente vê... Ninguém vai postar o que é ruim. Ninguém vai Ninguém. postar o que é feio. Ninguém vai postar O que dia- tá por o trás mau humor daquilo ali, daquele também. negócio. Então, assim, a gente tem que entender que o que tá nas mídias, tá na rede social, é só a ponta de um iceberg. E às vezes um iceberg bem Bem prejudicado, grande. né? Aham. Ali por baixo. Sim. Então, eu acho que essa busca da perfeição, a gente tem que entender que não existe, que não é para existir. Uhum. E ser cuidadoso, ser gentil, igual você falou, né? Com você mesmo. E isso entender também que tudo na vida é uma fase, são etapas. Não adianta a gente querer pular etapas, né? Porque o outro conseguiu em X tempo, emagreceu tanto em X tempo, conseguiu, e eu vou conseguir também. Nem sempre, né? Então, cabelo, pele é a mesma coisa. E acho que a perda de peso vai muito nessa linha da medicina capilar, da estética, da dermato, que a gente precisa de acompanhar e ter respeito por esse tempo do organismo. Uhum. E eu acho que isso é essencial hoje, num mundo que é tudo muito para ontem. Que é Sim. tudo igual, que eu quero igual dele, quero para ontem. E eu acho que isso também a gente tem que parar um pouco, colocar o pé no chão e ter um pouco de Respeitar o seu processo. de respeito, de cuidado consigo mesmo, né? Com certeza. Ana, muito obrigada por vir hoje Eu que aqui. agradeço. Adorei a conversa. Para quem
não conhecia a Ana, ela tá aqui. Fala pra gente onde que as pessoas podem te encontrar na rede social, onde que elas podem ir marcar uma consulta com você. Fala pra gente um pouquinho. Você pode me encontrar na rede social, no Instagram, @NutriAnaClaraMacedo. E na Clínica Atman, às terças-feiras, nessa clínica maravilhosa. Tá lá com a gente, fazendo ultrassom em Estou todo lá, mundo. vão lá me ver. E falar nisso, a gente vai ter agora também um dia do colágeno que a Ana vai participar, vai estar lá com a gente, também medindo a gordurinha de todo mundo. É, Então vai ser super legal. vai ser muito bacana. E se você gostou desse conteúdo, quer ver mais sobre esse bate-papo aqui sobre saúde, sobre medicina, nutrição em geral, né? Não deixa de curtir, dá o seu likezinho aqui, manda para um amigo que também tem esse interesse em saber mais sobre a nutrição aí. E sobre a medicina capilar, a dermatologia, que a gente vai estar sempre aqui colocando conteúdos e coisas muito legais de se ver. Beijo!